Olá, este é o Ordem Natural, seu podcast de temas em torno da cultura, filosofia e outras coisas importantes, porém inúteis. Meu nome é Lucas Azambuja, sou conservador, professor universitário e sociólogo. E eu sou o Rafael Madaloso, formado em Direito, autor do livro Madness and Terror, Loucura e Terror, disponível apenas no Kindle pela Amazon e em inglês. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos entrevistar o cientista político Adriano Janturco. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais e professor de Ciência Política do IBMEC, Minas Gerais. PhD em Teoria Política e Econômica pela Università di Genova, mestre em Relações Internacionais pela Università di Torino e bacharel em Ciência Política e Relações Internacionais pela Università Roma III. Ele também é autor do Manual A Ciência Política e do livro O Empreendedorismo de Israel Kitzner, autor de publicações de história do pensamento sobre Bruno Leone, Israel Kitzner, e de ciência política sobre abstencionismo, votos brancos e democracia e desenvolvimento. Seus artigos saíram na Folha, O Globo, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Gazeta do Povo, Correio Brasiliense, Gazeta, Jornal do Comércio, Hoje em Dia, O Povo, Huffington Post, Sputnik, Mises Brasil, La Stampa, Il Foglio, Il Tempo, The Freeman, etc. Então, Adriano, tu é autor de um livro chamado A Ciência da Política, né, disponível aí nas melhores livrarias. E explica aí para o pessoal o que é ciência política. Existe um conhecimento objetivo da política, ou a política é uma questão de opinião, como muitas vezes as pessoas acham? Então, obrigado pelo convite. Muitas pessoas, muitos leigos falam, não, política não é ciência, política é opinião. No sentido no qual as pessoas querem dizer, eles estão certos, ou seja, fazer política, prática da política, realmente não há uma ciência sobre como fazer política. Não há um manual para ser o melhor político, ganhar as eleições com certeza absoluta. Porque a política é um conjunto de atividades, de relações sociais, que obviamente dependem também do contexto, do tempo, do espaço, de uma série de fatores. Neste sentido, é claro que não é uma ciência fazer política. Tá? A ciência é o estudo da política. Neste sentido, sim, há algumas coisas tendencialmente objetivas ou algumas evidências empíricas, até algumas constantes, regularidades e leis da política. Neste sentido, então, a ciência política se difere da filosofia política, porque a filosofia política fala como a política deveria ser, e é uma disciplina também muito importante, como deveria ser segundo a visão de vários autores, enquanto a ciência política tenta descrever como a política é, como funciona de fato. E, evidentemente, sendo assim, há um leque de consenso um pouco maior. Algumas coisas, repito, são empiricamente demonstradas, objetivas ou pelo menos consensuais. É claro que depois também há uma parte prescritiva, normativa, que sugere como a política deveria ser, o que deveria ser feito. E aí, evidentemente, as opiniões divergem ainda mais. Mas sim, há bastante coisas empiricamente demonstradas ou objetiva ou consensual. Mas, assim, tem uma forma de a gente conseguir analisar ou descrever a política que não seja influenciada pelas nossas preferências políticas, ou, para usar um termo leigo, pela nossa, entre aspas, filosofia política? Sim, acredito que sim. É claro que todos nós temos um viés, né? E isso influencia até nossa interpretação, isso é claro. Mas isso não significa que não seja possível, que não exista nada de objetivo. Né? Existe o espaço para as opiniões, para o que é relativo e tudo, mas existe também o reino do objetivo, da objetividade. Talvez é mais difícil nas ciências sociais
porque talvez este leque de objetividade é menor e porque as questões sociais, e talvez especialmente aquelas políticas, tocam muito as cordas da emotividade. Né? Então, basicamente, vira aquela torcida de futebol. Então, os meus candidatos são os melhores, se preocupam com o bem comum, são bonitinhos, os outros são malvados. Mas isso não significa que não haja, ao ponto que entre os cientistas políticos, repito, há um certo leque de consenso. Mas o mesmo Weber falava, né, que é possível, por exemplo, você ter paixão, ódio, por um certo assunto, um tema, e você estuda aquele tema por este motivo, por esta paixão, mas depois tem como estudar de forma tendencialmente neutra. Sim. E até eu queria fazer uma pergunta que eu até nem tinha combinado aqui com o Madaloso quando a gente fez a reunião, que é o seguinte, eu mencionei o livro, né, A Ciência da Política, que tu escreveu. Eu queria que tu contasse um pouco a motivação para escrever o livro, o que te fez escrever e lançar esse livro. Eu gosto desta pergunta porque, bom, basicamente eu sentia falta de um livro deste tipo para dar aula. No Brasil não tem manuais de ciência política. Então eu utilizava um livro americano, mas também que era bastante bom, o livro do Collamer, Joseph Collamer. Sim, não estava plenamente satisfeito. Faltavam muitos assuntos micro, entre aspas, da política do dia a dia, concreto. Uma das minhas reclamações de todos os manuais de ciência política, até fora daqui, é que geralmente se estudam temas super importantes, nada contra, como guerra, relações internacionais, etc., mas não se estuda o dia a dia da política. Né? Por exemplo, nem sempre nos manuais tem um capítulo sobre burocracia, administração pública. Né? Então eu fiz isso por este motivo. Então, basicamente, foi a coleta, a sistematização das minhas aulas, mais algumas coisas, e a motivação foi esta. E também, além do, assim, como instrumento didático, a tentativa, claro, é tentar contribuir na literatura nacional para tentar inserir este debate da ciência política. Né? É curioso, inclusive, porque no Brasil, a Associação Brasileira de Ciência Política faz tendencialmente este trabalho descritivo, estuda estes temas, né? Mas na parte didática, a maioria das disciplinas cujo nome é ciência política ou teoria do Estado, etc., na verdade acaba sendo mais filosofia política, é muito idealista, muito ideológico também. Entendi. Falar em torcida, candidato, né? A gente está gravando aqui no domingo de eleições municipais. Então é inevitável a gente não falar um pouco sobre eleições, né? A gente não vai falar sobre as eleições em si, né? Mas as eleições enquanto fenômeno, né, da política de maneira geral. E é nessa época de eleições que a gente começa a ouvir nos jornais alguns clichês, né, a respeito disso. Um dos clichês que eu acho que é o mais interessante, e até assim a gente, né, sendo colega de trabalho, a gente já conversou um pouco sobre isso. Então eu estou fazendo uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, mas espero que o pessoal aí que tá nos ouvindo se interesse pela resposta, que é o clichê assim, o brasileiro não sabe votar. O problema do Brasil é que as pessoas não têm nível de educação para votar, né? E aí a minha pergunta é muito, assim, muito simples e direto ao ponto, né? É verdade que o brasileiro não sabe votar? Não, qualquer coisa isso significa. Primeiro, como você sabe, eu odeio essa expressão, o brasileiro é singular, né? Como se 200 milhões de pessoas fossem todas iguais. E, por um lado, é um vício de linguagem, por outro lado, temo que esconda uma certa visão coletivista da coisa, né? E também esta visão, implicitamente, é como se, assim, os brasileiros sabem votar, os outros sim, né? E isso sem nenhuma comparação. O cara fala isso porque simplesmente repete isso a papagaio. Eu ouvi isso falar desde quando estava na barriga da mamãe e repete por força de inércia. Como deveria ser um estudo comparativo sobre isso, nem eu sei. Eu não sei o que significa saber votar bem ou votar mal. É muito subjetivo, evidentemente. E assim, brasileiro é sempre outro, né? Quem não sabe votar é outro.
você sabe votar. É quem Exato. fala isso é brasileiro e ele acha que sabe votar, mas os outros não sabem votar. É uma visão muito elitista, muito snobista, que realmente incomoda muito, né? E mesmo assim, qual a consequência, além da questão dos princípios, tá, e para onde leva isso? E aí? Para onde leva isso? Para autoritarismo? Então vamos acabar com a democracia? Ou, como eles talvez conjugam esta frase depois, aí cabe a uma suposta classe consciente, superior, conscientizar, desculpe um palavrão, conscientizar o povo ignorante por definição, né? É puramente elitismo e snobismo. A verdade é que é cômodo, confortável para algumas pessoas pensar isso. Especialmente quem menos conhece as pessoas, né, acha isso. Então, eu quero citar, por exemplo, a pesquisa, pouco depois das últimas eleições municipais, 4 anos atrás, o PT encomendou uma pesquisa para a Fundação Abrão, tentando entender por que perdeu tantos votos nas periferias de São Paulo. E eles ficaram chocados. Ficaram chocados por quê? Porque descobriram que pobres não são de esquerda. Eles encomendaram a pesquisa para isso. Se tivessem encomendado para mim, teria falado isso, tá? Porque pobres não são nem de esquerda nem de direita. Pobres simplesmente são menos ideológicos que os mais ricos, porque ideologia é um luxo que nós podemos permitir. Mas quando você tem outras necessidades antes disso, inevitavelmente e justamente, que seja claro, pensa encher a barriga antes de pagar as contas e depois falar de ideologia. E ainda, veja, como se ideologia fosse algo positivo, quando, na verdade, talvez o mais pragmático, o mais inteligente é ele. Os mais bobos, mas aí que acontece? O inteligentinho, né? Aquele do jantar inteligente, La Pondé, acha que votar por ideologia não é vender o voto. O cara que é ao contrário, tem uma relação pragmática com o voto e pede alguma coisa em troca, aí ele é ignorante, burro, corrupto, corruptível e o que tem de pior. E realmente essa visão elitista, snob, me incomoda muito. Eu acho que tem até um conceito que tu fala no teu livro, que é interessante para tu explicar um pouco, que acho que também explica, né, essa questão que tu estava falando do pobre ele não ser ideológico, né, que é o conceito de ignorância racional, né. Eu queria que tu explicasse a respeito disso e relacionasse exatamente com essa discussão para compreender, né, qual é o comportamento do eleitor, tanto no Brasil como em qualquer lugar. Então, não é um conceito meu. A Public Choice e o autor Anthony Downs elaboraram este conceito. Basicamente, a ideia é a seguinte: ser ignorante em política é racional, ou seja, o custo para você se informar é muito alto e o benefício de você votar bem, qualquer coisa isso seja, é relativamente muito baixo, né? E então não é conveniente em termos de custo-oportunidade mesmo, tecnicamente. Por quê? Porque para você se informar, você deveria ler todos os jornais de esquerda e de direita, e depois descobriria que só isso não basta. Então você vai estudar também ciência política, mas também isso não basta, tem que estudar economia, e também não basta, aí vai estudar direito, e também não basta, então vai estudar sociologia e história. Tudo. Basicamente você se fecha 4 anos em casa estudando isso, né? Aí você está convencido que agora vai votar bem, qualquer coisa isso signifique. Quando você vai votar, você nota que, assim como você, outros também vão votar. E o seu voto conta exatamente um quanto aquele dos outros. E eles não estudaram tanto assim. Então, a probabilidade, matematicamente falando, a probabilidade que você tem de mudar o resultado das eleições é muito, muito baixa, extremamente baixo, dependendo do número de pessoas que votam. Logo, o benefício que você, a chance de ter o benefício de você votar, que seu candidato ganhe, que ele implemente ainda mais, que ele cumpra a palavra, que depois consiga implementar o que ele prometeu até querendo no Congresso, etc., é muito baixo, enquanto o custo é muito alto. Logo, não se informar é racional. Então, aqui é outro mito, exatamente relacionado com o que você pediu, porque essa ideia que o brasileiro é alienado, outra frase ao singular, né? Não é o brasileiro, são as pessoas no mundo, em geral no mundo, todos os países, que não se interessam por política.
O conhecimento, pesquisas de opinião no mundo inteiro, se você perguntar para a população quem é o ministro da educação, ministro da economia, ou até mesmo presidente, você será surpreendido por quantas poucas pessoas conhecem. Mas isso por quê? Não porque são ignorantes, estúpidas ou não entendem que é importante. De novo, porque o custo de se informar é muito alto e o benefício é muito baixo. Ou seja, são fenômenos, a política é um fenômeno multivariável que depende de nós muito pouco. Nós temos um controle sobre isso muito baixo. Na nossa vida privada, nós já não temos controle nem da nossa da vida privada, né? Nós não conseguimos fazer com que a nossa vida vá como nós queremos, plenamente. E já temos mais controle sobre isso. Imagine ainda mais sobre questões sociais e políticas. É por isso e outros motivos que as pessoas são racionalmente ignorantes em política, e é justo que seja assim, é inevitável que seja assim. Eu só queria acrescentar que quando a gente vota num político, e suponhamos nós votamos num político errado que vai implementar políticas catastróficas, né? A gente não tem, né, um feedback imediato dessa nossa escolha errada. Né? Isso é uma coisa que a gente só vai, se alguém, né, perceber, a escolha que eu fiz foi errada. Isso é uma coisa que só vai, né, ser percebido anos, né, depois que uma política foi implementada. Enquanto, por exemplo, na nossa vida privada, né, que foi a analogia, a gente tem esse feedback imediato, né? Se a gente fez alguma escolha errada, a gente é responsabilizado imediatamente pelas nossas escolhas erradas, né? Exato. Total. Existem, e não só, tem assim, esse descompasso no tempo, então, por uma série de motivos, mas também um problema de accountability, né, de responsabilizar quem. Enquanto tendencialmente nas escolhas privadas é mais facilmente indicável quem for responsável, você ou alguém que você delegou para fazer aquela determinação, em política esta responsabilidade pode ser muito mais diluída, né? E ele mesmo, o político, pode diluir e se lavar as mãos muito mais facilmente. E tem um conceito de custos difusos e benefícios concentrados que também explica bastante isso aí. Indo ainda relacionado ao senso comum, tem uma outra parte do senso comum, mas que essa eu acho que reflete uma certa percepção verdadeira a respeito da política, né? A gente ouve muito falar, inclusive no Brasil até tem músicas que de alguma forma músicas populares que vão exprimir essa ideia, né, de que os políticos eles se comportam de uma forma nas eleições e né, na campanha eleitoral, e depois eles se comportam de outra forma, né, nas eleições. E, de fato, essa é uma percepção verdadeira, né? Eu queria que tu pudesse explicar um pouco, né, quais são as causas dessa diferença, né, segundo a ciência política. Por que na eleição o político é né, com o eleitor, e depois que ele vai lá, assume o cargo, ele é outro? Pois eu concordo que esta percepção popular é verdadeira e, que seja claro, é verdadeira no mundo inteiro, onde mais, onde menos, eventualmente uma questão de intensidade, mas né, não de gênero. Por quê? Porque são duas atividades diferentes, são dois trabalhos diferentes. Uma coisa é ganhar votos, outra coisa é gerenciar o poder. São duas coisas totalmente diferentes. E uma coisa é ganhar votos entre os eleitores, os votantes, a população. Outra coisa é ganhar, costurar alianças, ganhar o apoio dos colegas para fazer votar uma lei de seu interesse. São duas coisas totalmente diferentes. Então, até nós, isso repousa, em parte, né, na natureza das duas atividades diferentes, em parte na mesma natureza humana. Até nós, né, quando você canta sua namorada, sua mulher, seu homem, seu marido, você é todo bonitinho, cheiroso e gentleman, etc. E depois fica lá na poltrona de regata, tomando cerveja, etc. Então, em parte, eu quero dizer que eu não faço isso daí. Fale por si próprio esse tipo de observação. Eu não faço esse comportamento aí. Então, você se acomoda, né? Agora, quando fica lá no momento do voto, então acontece isso. Então é normal. A democracia é o sistema no qual um grupo seleto de pessoas muito boa, mas muito boa mesmo, em ganhar votos, acaba sendo eleita. Né? E ganhar votos é uma qualidade, inclusive, uma skill que nem todo mundo tem. Quem mais, quem menos também. Né? As eleições servem para isso.
Então, são máquinas, tem máquinas por trás muito bem estruturadas, né? O cara não fala algo da própria cabeça, não é algo tão instintivo, é tudo muito bem estudado, tem manuais de marketing eleitoral. Bom, no Brasil você vira milionário sendo marqueteiro, os jingles brasileiros são sensacionais. Então, é algo bem estudado. Agora, por trás dos bastidores, é a fábrica de salsichas, né? É como a política funciona de verdade. E talvez uma das diferenças entre nós, cientistas políticos e os leigos, é exatamente que nós, por trabalho, por profissão, não é uma autodefesa, mas assim, é o nosso trabalho, acompanhamos isso no dia a dia. Então, nós estamos lá observando isso no dia a dia. E aí sabemos como é por dentro, né, todos os dias. Enquanto, geralmente, as pessoas, como falamos antes, pela ignorância racional, acompanham isso de vez em quando, porque justamente dão prioridade a outras questões mais urgentes da própria vida. Então, na esteira aí desse assunto do processo legislativo, o que é o log rolling? Consegue explicar para o ouvinte esse conceito? É muito simples, é o que as pessoas aqui chamam de toma lá da cá. Então, é uma troca de favores, uma troca de votos. E o simples fato que como você mostrou, tem um nome em inglês, demonstra que não existe só no Brasil. Às vezes o mito é este, né? No mundo inteiro. É o ponto que é um conceito estudado nos manuais de ciência política. E acontece pelo seguinte motivo. Vamos supor que você seja um deputado no Congresso Nacional do Rio Grande do Sul e você seja professor. Então, quando se trata, o dia que tem que votar uma lei sobre questões de ensino mesmo e tudo, você tem muito interesse para aprovar essa lei. Mas os outros 200, 100, 500, dependendo do país, colegas, deputados, não têm tanto interesse assim. Se eles votar pró ou contra, não vai mudar muito em termos de votos para eles. O eleitorado deles é de outras regiões do país, é de outros setores econômicos, tem quem é sindicalista, quem é empresário, quem é evangélico, quilombola, etc. Tal, né? Então, vamos supor que a maioria deles é tendencialmente indiferente sobre esta questão. Então, a forma que você tem para fazer aprovar a lei é, obviamente, criar uma aliança e precisa de 50% mais um dos votos, então você tenta convencer seus colegas. Os colegas não estão interessados no mérito da questão, repito. Então não adianta vir com discursos sobre a importância da educação para mudar o mundo e etc. Tal. É um discurso prático e pragmático, ou seja, você pede que ele vote para você nesta hora aqui e, em troca, você se dispõe a votar para ele, para uma lei que é de interesse dele, em outro momento. E é isso que acontece. Então há uma troca de favores. As pessoas, eu voto para você agora e você vota para mim depois. Para rir tem que fazer rir. E isso é normal, repito. Inclusive nos Estados Unidos, às vezes os jornalistas até perguntam deputado, por que você votou para este projeto de lei sobre as siderúrgicas do Mississippi? E o cara até responde às vezes abertamente. Porque outro deputado depois vai votar para mim para as indústrias de petróleo do Texas, por exemplo, né? E ele não tem interesse, não tem indústria de petróleo lá, em outro estado, por exemplo, né? Então, isso é normal. Agora, que seja claro, muitos pensam, quando se fala isso no Brasil, toma lá da cá, a minha percepção é que implicitamente se pensa que isso seja uma jabuticaba brasileira, e segundo, que isso seja uma anomalia. E é importante esclarecer que não só não é uma anomalia, essa é a normalidade da política, essa não é patologia, essa é a fisiologia da política. Inclusive, basta fazer o exercício mental oposto, não tem outras formas de você aprovar uma lei. Para você aprovar, você precisa dentro do Congresso, né? Você precisa de 50% mais um. E a maioria das propostas de lei não tem menor interesse, não encontra interesse da maioria dos deputados. Aquelas mais polêmicas que nós acompanhamos, não sei, reforma administrativa, reforma tributária, privatizações ou impeachment, etc., isso é 0,001 alguma coisa da infinidade de projetos de lei que são aprovados cotidianamente. Os projetos de lei são muito detalhados, muito técnicos sobre a profissão do corretor, sobre
ou, não sei, um dispositivo de segurança do ar-condicionado. Então, realmente, a maioria das leis não encontra interesse nenhum. E essa é a única forma de fazer passar a lei. Então, não é um problema. Essa fisiologia, isso é normal. O problema é não entender isso. O problema é querer que isso seja diferente, condenar isso. Tem uma visão que é bastante frequente no Brasil, que é a visão do positivismo, né? Que é essa ideia de que a ciência vai substituir a política, né? Ou seja, de que os problemas sociais, lá, essa era a proposta do Augusto Comte, né? De que os problemas sociais e a organização da sociedade, depois de a gente ter vivido as trevas, né? Onde a sociedade seria organizada pela religião, depois pelas ideologias, né, passaria a ser organizada pela ciência, né? E a gente ouve muito isso, assim, né? Em vez as pessoas opõem muitas vezes isso, né? Ou seja, em vez do toma lá da cá, vai ser uma decisão técnica, né? E assim, eu acho que o conceito de Logrolin, tu também deve pensar dessa forma. Ele mostra que não tem nada de técnico na formulação, seja de políticas públicas, de leis no Brasil. Qual é a tua visão a respeito disso? Pois é, gostei da pergunta. Acho sensacional, acho importantíssimo isso. Eu também, a propósito dessa visão positivista, que no Brasil teve, não é exclusivo do Brasil, mas aqui teve realmente bastante sucesso, né? É o único país do mundo ainda a ter igrejas positivistas, inclusive lá em Porto Alegre, né? O país mais positivista até que a França, talvez, né? Porto Alegre foi o único. Porto Alegre não, Rio Grande do Sul foi o único lugar do planeta que teve uma ditadura positivista. Que orgulho. Pois é, esta visão, na verdade, é um ideal, é um desejo. É o desejo que as pessoas têm que se possa tirar a componente conflitual da política e de princípios e de visões de mundo da política, inerentemente conflitual, e torná-la algo mais moderado e técnico, né? Que é um desejo. Mas é um desejo muito ingênuo, porque não se entende que a política, e não só a política, o convívio social de forma geral, diria eu, tem várias questões, se não todas, mas pelo menos muitas questões, que são questões de princípio, questões eminentemente morais, éticas, de visões de mundo, de Weltanschauung. E não há como tomar uma decisão do ponto de vista técnico. Questões sobre aborto, privatizações, etc. Não adianta. Muitos falam, mas os dados poderiam demonstrar que as privatizações são melhores, que a economia de livre mercado é mais eficiente, etc. Eu também acho, inclusive, neste caso, por exemplo. Mas também tenho que reconhecer que existem economistas e cientistas, intelectuais do outro lado que pensam exatamente o contrário, que vão citar uma maré de pesquisas que demonstram o contrário. Então, na verdade, muitos falam, porque os fatos não se importam com as opiniões, mas as opiniões também não se importam com os fatos. Então, muitas questões são eminentemente principiológicas, e a política é eminentemente principiológica, não é uma questão meramente técnica. A ciência, a técnica, não tem como decidir nada, porque a ciência não tem um fim. A ciência é neutra. A ciência pode ser usada para o bem ou para o mal. Banalmente, o exemplo o clichê, né, da energia nuclear civil ou a bomba atômica. Então, toda a ciência responde a um fim que lhe é dado pela política. Então, não tem como. A administração pública, nesse sentido, por exemplo, também não tem nada de técnico. A linha, a rota é ditada pela política, pelo político. E a técnica segue, o técnico segue. Ele pode alcançar tanto o objetivo A como o objetivo B. Então, muito se fala também que a democracia é o governo das maiorias, né? Mas nesse sentido, tu pode explicar o conceito das minorias organizadas, né, e o poder, a influência que elas têm nas democracias? Uhum. Então, sem sombra de dúvida, em comparação entre a democracia e as ditaduras, os autoritarismos, com certeza, nas democracias, banalmente, a população vota e a população tem muito poder que em outros sistemas. Isso sem sombra de dúvida.
tanto juridicamente quanto de fato. O ponto é a ilusão da democracia, achar que pela mera declaração que o poder é do povo, emana do povo, blá blá blá, que todo o poder realmente está na mão do povo. Não é. Porque por quanto você pode estruturar assim, a arquitetura formal política pode ser democrática, mas a estrutura de poder por trás, social que está por trás, ainda determina a sorte da política, o futuro do país. Então, você pode ter, por exemplo, um país democrático, a estrutura política, a arquitetura, as instituições são democráticas, mas com uma estrutura social muito desigual, muito polarizada, em termos econômicos, sociais e também de poder, especialmente de poder, você tem ainda uma elite de poder político, burocrático, estamento burocrático, elite econômica e essas elites em conjunto que ainda domina. Depois, e junto com isso, você tem uma série de minorias organizadas, exatamente. Então, basta você ver, por exemplo, tipicamente um protesto, manifestações, ou até um abaixo-assinado, lobismo na praça ou nas escuras, do que se trata? São grupos, minorias organizadas, que pressionam o legislador numa certa direção, às vezes tem sucesso, às vezes não. E aquilo não necessariamente é a vontade da maioria silenciosa. Muitas vezes as minorias organizadas conseguem ganhar exatamente porque são organizadas perante a maioria desorganizada. E por que a minoria consegue se organizar mais, as minorias conseguem se organizar mais facilmente que a maioria? Por esta mesma questão meramente matemática. Ou seja, a maioria, por definição, são muitas pessoas, se organizar é muito custoso, os custos de transação são muito grandes. Então, organizar um monte de pessoas é muito difícil, muito complicado. E maior número de pessoas e mais diferentes, heterogêneos serão seus fins. Então, eles não vão concordar sobre determinados temas e não vão então se agrupar. Ao contrário, grupos menores mais facilmente encontram um mínimo comum divisor, têm um interesse em comum, então se agrupam mais facilmente e se organizam mais facilmente. Fazer um protesto, ir à rua, fazer qualquer tipo de mobilização política, organizar é mais simples, os custos de transação são menores. Então as minorias organizadas conseguem se organizar mais facilmente que a maioria e por isso conseguem muitas vezes ganhar em cima da maioria silenciosa. Isso, repito, não significa que o sistema democrático equivale à ditadura, mas significa que pensar que porque foi formalmente declarado que estamos em democracia, que todo o poder está na mão do povo. Não, não está. A gente já falou sobre vários conceitos aqui, né, de logrolling, agora minorias organizadas, né, e eles têm uma origem comum que é a public choice, né, a teoria da escolha pública. Assim, é uma corrente que, infelizmente, no Brasil, ela não é muito ventilada, né, assim, inclusive dentro da academia, né, há uma certa resistência, né, a ela, principalmente nos departamentos de ciências sociais. Eu queria que tu explicasse um pouco o que é a teoria da escolha pública, como é que ela pode ajudar a pensar melhor o funcionamento da política. Sim. Bom, a Public Choice é uma escola de pensamento, uma área de pesquisa americana, fundada por James Buchanan e outros autores. James Buchanan, inclusive, prêmio Nobel pela Economia em 1986, que tenta estudar a política de forma científica, técnica, neutra e fria. Então, eles utilizam tendencialmente os métodos típicos da economia neoclássica, partem da premissa segundo a qual o indivíduo, no caso, os agentes políticos, que são tanto os políticos quanto os votantes, os lobistas, os burocratas, etc. Os agentes políticos são autointeressados, assim como na economia. São autointeressados, são racionais e tentam maximizar o próprio interesse, o próprio autointeresse. Então, a partir destas premissas metodológicas da rational choice, como, repito, na ciência neoclássica, na ciência econômica mainstream, eles criam uma série de teoremas, teorias, descrições que descrevem a política. Então, estes aqui, por exemplo, custo difuso e benefício concentrado, logrolling, ignorância racional, political business cycle e vários outros.
Eu não pertenço, inclusive, a essa escola, mas acho que compõe um pouco minha visão de mundo, ajuda a entender junto com outras visões, como a escola elitista, por exemplo, que talvez também é interessante para o tema, até o nome do podcast de vocês. Mas é muito rica, é uma ótima introdução para alunos, porque sistematiza o conhecimento político bastante bem, dá uma descrição bastante clara, simples de entender e bastante boa, realista dos fatos, né? Descrito os fatos, e não é estudada aqui no Brasil muito porque tem alguns, tá? Como Jorge Monteiro Viana, um professor, inclusive, do Rio Grande do Sul, que alguns anos atrás foi um dos, como dizer, daqueles que difundiu bastante esta visão aqui no Brasil, mas não vira mainstream. Por quê? A meu ver, porque não é funcional ao discurso positivista, cepalino, marxista, idealista, muito ideológico que tem por aí. É uma expressão que a gente já falou aqui, que é interessante a gente, talvez para o ouvinte a gente falar um pouco mais, é essa de custos dispersos, benefícios concentrados, né, que explica muita coisa a respeito das escolhas políticas, né, e ao mesmo tempo ela se choca com uma visão que é muito recorrente e que está por trás da não aceitação, talvez, da teoria da escolha pública, que é a ideia de bem comum, né, de um interesse coletivo, ou mesmo até de um interesse da maioria, né? Então, assim, como é que a gente pode relacionar primeiro explicar, né, o que de fato quer dizer essa expressão, custos dispersos, benefícios concentrados, e ao mesmo tempo a gente poder relacionar ela com uma possível crítica e desfazer essa ilusão, né, do interesse coletivo, do bem comum. Uhum. Bom, vou explicar com um exemplo. Vamos supor que esteja se debatendo no Congresso Nacional se fazer uma outra ponte entre a ilha de Floripa e o continente, como eles chamam, né? Vamos supor, para simplificar, que esta ponte custe 200 milhões de reais. Paga, evidentemente, com dinheiro federal, com dinheiro do Brasil todo. Então, vai custar R$ 1 para cada brasileiro. Vamos supor que você seja contra, porque você é contra as pontes, porque você é em favor da austeridade, porque você é ambientalista ou porque você odeia os catarinenses. Não faz sentido votar contra, se mobilizar contra esta proposta de lei, contra esta ponte. Porque por R$ 1, você fica em casa tranquilo, né? Isso não é porque o brasileiro é alienado, não é porque é racional. Então você não vai se mobilizar contra, você não vai pressionar contra. Por outro lado, vamos supor que não sei quantas pessoas moram na ilha de Floripa, vamos supor que, não sei, tenha 1 milhão de pessoas, não sei, 500 mil. Bom, divide o valor de 200 milhões para essas pessoas, vamos supor que cada um receba um valor de, não sei, 2 mil reais, 10 mil reais monetariamente, monetizando, mas de fato a vida deles vai mudar, né? Porque significa se deslocar, demorar muito menos tempo para se deslocar, etc. Então, eles têm todo o incentivo a pressionar em favor da ponte, né? Agora, se coloque do ponto de vista do político. Se ele se posicionar contra a ponte, você não vai lembrar daqui a 4 anos e votar para ele, porque, obrigado, você é o cara que me fez poupar R$ 1. Você não vai nem se lembrar, você nem fica sabendo que ele ficou contra aquela ponte. Ao contrário, os caras de lá de Floripa vão se lembrar muito bem que ele foi o cara que se colocou contra a ponte. E vão punir na urna. Então, o incentivo que ele tem também é a votar em favor da ponte. Então, você tem. Quem é contra não tem incentivo a protestar contra. Quem é a favor tem incentivo a protestar em favor. O político tem incentivo a aprovar, logo, é muito provável que este tipo de pressão de lei seja aprovado. Agora, então, os projetos com custos difusos e benefícios concentrados têm uma alta probabilidade de ser aprovado. Por outro lado, você que não tem incentivo a protestar contra, você aprendeu que não faz sentido protestar contra, mas também outra coisa. Você aprendeu que faz sentido, é racional, você protestar em favor de alguma outra coisa para você. Então você vai pressionar para ter o festival, não sei, Festival Gaúcho em Porto Alegre,
vai pressionar para o Festival do Calango no Ceará e não sei o quê. Então, que de novo será pago com recursos nacionais e vai gerar custos difusos e benefícios concentrados. Então, estes projetos dessa forma têm muita capacidade de ser aprovados. Isso explica também o contrário. Porque, por exemplo, projetos com custos concentrados e benefícios difusos, ao contrário, têm pouca probabilidade de ser aprovado. Por exemplo, típico exemplo, reforma da aposentadoria, que faz bem em geral, mas vai tocar algumas categorias específicas. Então, o que acontece? Exatamente o que está acontecendo, como acontece todas as vezes em todos os países do mundo. Ou seja, as categorias tocadas protestam contra, para não aprovar a lei, mesmo se aquilo é de interesse geral, se faria bem à economia como um todo. E não importa. Depois, em parte, o Estado vai ceder em parte a alguns destes interesses, não porque seja bom para o país, porque é bom para algumas categorias específicas. E aí, emendando, como você pediu, para este tal de interesse comum, pois é, isso é banal, é um conceito realmente muito infantil. Não existe este tal de interesse comum, interesse nacional, bem comum, qualquer coisa isso seja, vontade geral, etc. Na maioria dos casos, os interesses são diferentes, não são harmoniosos e muitas vezes são até em conflito. O interesse de alguém pode muito bem ir contra o interesse de outro. Assim como às vezes tem harmonia mesmo, né? Agora, a ideia, inclusive, que a política seja a representante deste suposto bem comum, interesse geral, também é outra etapa, que geralmente não é explicado. Ou seja, mesmo se existisse o bem comum, etc., não é dito que isso seja cumprido pelos políticos. São duas coisas diferentes, né? Muitas coisas que são de interesse comum acabam, por definição, se cumprindo sozinhas, acontecendo na ordem social das coisas, da natureza das coisas. Na verdade, o que acontece? O tal de interesse nacional, bem comum, é o contrário. Ou seja, é o político de turno, do partido de turno, que toma o poder, chega no poder e chama a visão de mundo dele de interesse nacional, de bem comum. De lá a 4 anos, ou 10, ou o que for, muda de cor o partido, o governo, e eles chamam o interesse deles, a visão deles de interesse comum, de bem comum, etc. E pode ser até, sinceramente, de forma sincera. Muitos realmente acham que aquilo é o bem comum. E geralmente estes, inclusive, são os piores. Tá? Então, tu menciona no livro, né, no teu livro, o fato de que antigamente, né, as assembleias legislativas elas se reuniam de forma bem esporádica, né? E a produção legislativa em todos os países ela não era contínua. Atualmente, nós temos assembleias permanentes, né, que a cada dia aprovam leis e mais leis e mais leis, de uma forma que é assim impossível, né, para a gente conseguir, né, ficar atualizado na produção legislativa, né? Então, eu vou ler até uma passagem aqui do teu livro para o público compreender mais ou menos o fenômeno. Então, aqui. No Brasil, desde 1988, foram publicadas 5,4 milhões de textos normativos, leis, medidas provisórias, instruções normativas, emendas constitucionais, decretos, portarias e atos declaratórios, 769 normas por dia útil. Só ao nível federal foram publicadas 163.129 normas, 15,96 por dia. Para cada cidadão, em média, se trata de 163.129 normas federais, 54.000 estaduais, 690 municipais, com um total de 217.929 normas em cima de cada um. Só 4,3% das normas não sofreram nenhuma mudança. Com todos esses dados, né, essa produção absurda, tu acredita que o sistema democrático moderno ele realmente representa um aumento das nossas liberdades, como tanto se alardeia por aí? Muito boa pergunta também. Pois existe um pouco essa narrativa, não só no Brasil, no mundo inteiro, que o mundo atual é mais livre que o passado, de forma geral, e nós nunca tivemos tantas liberdades assim, liberdades individuais, sociais, civis, políticas, etc.
E realmente, por um lado, talvez é assim, dá para reconstruir o discurso histórico desta forma, por um lado. Por outro lado, com certeza, o poder do Estado, o domínio do Estado, em cima, no caso, a hiperregulamentação, o controle social, nunca foi tão grande quanto agora, no mundo contemporâneo. Então, por outro lado, daria para construir uma história totalmente oposta, né? Que nós nunca fomos tão controlados, vigiados, dominados, governados quanto agora. Nunca na história um cidadão respondeu a tantas leis assim, né? E então não sei, não sei afinal de qual lado pesa mais a balança. Não sei dar uma resposta definitiva. Não sei se isso é só típico, inclusive, da democracia, né? Eu diria que parte talvez em parte esta hiperregulamentação que você citou, ou hiperlegislação de forma geral, é um fenômeno da política de forma geral e não da democracia de forma específica. Ou seja, a política aumenta o poder, né? Tanto verticalmente se enraiza sempre mais, assim como horizontalmente, né? Domina sempre mais áreas. Mais áreas significa também entrar em cada esfera da vida social, inclusive da vida privada e íntima, sempre mais. É o poder que se amplia, que se alarga. E a tecnologia, nesse sentido, talvez, assim, estou falando assim, no sentido, a diferença com o passado, que a tecnologia também permitiu isso. Então, você vê alguns absurdos, como o e-social, isso é coisa digna de ditadura soviética. Qualquer ditador, o monarca absolutista do passado, ficaria com inveja destes instrumentos. Ou hoje que tem as eleições como é aquele aplicativo lá, do eleitor? Eu não peguei o nome também, mas eu sei que está falando. Aplicativo, É um aplicativo. Isso, para justificar a falta nas eleições. Hoje já na Europa os cachorros são obrigados, as pessoas são obrigadas a colocar microchip nos cachorros em alguns países. Daqui a pouco vai ser nas pessoas. Já se fala de GPS nas placas dos carros. Então, nesse sentido, com certeza, o contrário. Mas, repito, eu não diria que é da democracia, diria que é da política de forma geral. E eu não vejo muita... não vejo como mudar isso. Acho meio inevitável. O Bertrand Juvenel, né, que escreveu o livro O Poder, História Natural do Seu Crescimento, ele fala uma coisa que é muito interessante, né, e que eu acho que vai ao encontro do que tu falou a respeito de que não seria um fenômeno específico da democracia, mas do poder de maneira geral. E ele fala o seguinte: na medida em que a gente acha novas fontes de legitimidade para o poder, é óbvio que ele se expande. Ou seja, quanto mais coisas nós atribuímos para o poder resolver, né, quanto mais legitimidade, mais fontes de legitimidade nós damos ao poder, mais ele se estende, né? Talvez a democracia, ela, nessa máscara da participação, do voto, da linguagem e da retórica dos direitos, né, faça com que a gente não note isso tão diretamente. Mas uma coisa que ele fala que é interessante é que justamente quando se atribui ao poder, né, legitimidade na vontade geral, aquela coisa russoniana, né, ou da vontade popular, ou seja, quando nós entramos em regimes políticos democráticos, né, essa ideia de que o poder pertence ao povo, mais ainda, né, se exerce poder. Então, assim, a gente pode dizer que a ampliação dos direitos também é a ampliação do Estado, ou não? Muito bem, concordo plenamente. Eu estava pensando exatamente em Juvenal, quando respondi, exatamente. E ao ponto que, por exemplo, duas coisas contemporâneas que confirmariam isso. Buchanan escreveu um livro, Democracias em Déficit, mostrando como as democracias, talvez mais que outros, estão tendendo, empiricamente falando, a ampliar o déficit e a dívida pública sempre mais.
E basicamente, a partir das duas grandes guerras, especialmente a segunda, é um crescendo contínuo e sem pausa e sem chance de se reverter. Inclusive, agora está se falando de o grande reset e cancelar a dívida para depois fazer mais, né? Para voltar a fazer mais. E nesse sentido também se fala de sobrecarga da democracia, ou seja, em parte a mesma população, nós idiotas que demandamos da política sempre mais e na medida na qual inclusive ficamos mais ricos, ficamos sempre mais exigentes de forma geral e da política também e demandamos sempre mais. Ao demandar mais, é tudo exatamente o que eles querem, né? Me dê mais funções para que eu tenha mais poder. Então estamos jogando o jogo deles, né? Não entendemos isso e isso eu acho que é muito bem. Acho que o grande problema é exatamente esta farsa, esta ficção, né? Porque Bastiat fala de o Estado é a grande ficção através da qual todo mundo quer viver às custas de todo mundo. Ou seja, o poder sempre existiu, o poder político, e também não acho que vai mudar isso. Talvez nestes sistemas políticos contemporâneos existe essa grande ilusão que somos nós que mandamos. Nunca o ser humano pensou que ele estava mandando alguma coisa. Sempre foi muito claro, sempre soube o cara, até o mais ignorante deles, o agricultor isolado da Idade Média, não sei, do Faroeste, que qual era a pirâmide da hierarquia social e qual era o lugar dele no mundo, e que tinha que ficar calado quando chegava um príncipe, um nobre, alguém superior, alguém com uma arma, etc. Isso foi sempre muito claro. Certo ou errado que seja, lindo ou não que possa ser para alguns. Hoje tem essa ilusão que somos nós a mandar, né? E aí, se você a mandar, obviamente você se autodelega um monte de funções, acha que você está delegando para a decisão coletiva, quando na verdade é para os intermediários disso, que são os políticos. Ao ponto que isso acho que é a grande mentira que tem que ser quebrada. E eu diria que, inclusive, o contrato social, por exemplo, onde, assim, é claro que eu acho que isso é um movimento gradual, mas se eu tivesse que achar um momento importante na história que ajudou a fazer isso foi, com certeza, o contrato social, a ideia de contrato social. Hoje, para nós, é óbvio e banal que a legitimidade da política, em última instância, se repousa em algum tipo de contrato social, mesmo se tem vários autores com ideias diferentes. E isso é indiscusso, basicamente, no mundo ocidental, pelo menos. Agora, esta ideia é tão fundamentada, certeira e técnica, quanto o direito divino dos reis de uma vez, talvez. Ou seja, eu sempre falo, olha, nós estamos rindo do direito divino dos reis da antiguidade, e um dia alguém vai rir do nosso contrato social. Ou seja, aquele povo lá acreditava que assinarmos um contrato social e delegarmos para viver em sociedade, etc, etc. Na verdade, o que aconteceu naquele momento, né? Se antes era, repito, mais clara a ordem social, a pirâmide, a hierarquia social, etc., e era eu mando porque eu mando porque posso, e eventualmente eu tenho alguma legitimidade divina, etc., para me justificar, vou me referir a alguma conexão divina, etc., que é intermediada por uma figura de carne e osso, que é o Papa, etc., sem entrar muito agora no mérito da coisa, mas o contrato social cria vários problemas, porque separa totalmente a esfera da religião da esfera política, que por um lado pode te parecer bom, por outro lado, a esfera política fica totalmente independente. Então, a ideia de Napoleão de se autocoroar é basicamente a ideia de, olha, eu não preciso mais de você, nem do Papa, nem de nada, eu mando porque mando. A política se basta, é ela por si mesma, se autolegitima. Então não tem mais nem necessidade de se legitimar, de se explicar. A política virou legítima por definição. E aí vira um dogma em discurso, ao ponto que se você ousa colocar o dedo na ferida, você vai receber respostas muito agressivas. Por falar assim em autores clássicos da política, né, tem um autor que eu sei que tu gosta muito, que é o Maquiavel, que tu teima de chamar de Machiavelli errado, né? Enfim, todos nós sabemos que o nome do Maquiavel é Maquiavel. No Príncipe, muito se diz, né, que a obra O Príncipe ela foi pretendida como conselhos, né, de como conquistar e permanecer no poder, né?
E vários autores, intérpretes, estudiosos da obra de Maquiavel vão fazer críticas em relação a isso, no que diz respeito se realmente aquelas análises e conselhos do Maquiavel elas são válidas ou foram algo muito hiperbólico, né? Ou seja, se exagerou a dimensão, assim, para usar uma ironia maquiavélica do poder, né? No sentido de que ele carregou nas tintas na hora de pensar o quão necessário é a violência, a perversidade, o cálculo frio na hora de tomar o poder e permanecer no poder, né? Eu queria saber qual é a tua avaliação sobre a obra do Maquiavel, especialmente nesse aspecto, né? Em que medida ela pode ser entendida como verdadeira, né? Ou, principalmente o príncipe, né? Ser verdadeiro no sentido de ser um manual que descreve adequadamente e até mesmo pode prescrever, né? Como se chegar ao poder. Então, Maquiavelli, como todos os grandes autores clássicos, obviamente é estudado por muitos. Então, existe toda uma literatura de fontes secundárias de autores grandes, outros grandes autores que escrevem sobre Maquiavelli. E há realmente N interpretações. Longe de mim pensar que eu tenho a interpretação certa. Eu acho que sim, pode ser interpretado desta forma. Vale lembrar que ele está escrevendo séculos e séculos atrás, então se algumas coisas parecem hiperbólicas, exageros, é também fruto dos tempos, em parte. E em parte, eu acho que assim, Maquiavelli foi, obviamente eu gosto muito, por quê? Porque ele foi o cara que quebrou com a tradição clássica dos grandes mentores, tutores clássicos baseados na visão clássica romana e grega, de aconselhar o jovem príncipe a ser um príncipe sábio, e tal, sempre essa visão idealista. E ele quebrou tudo isso falando, olha, primeiro, antes de você ser sábio, amado, lembrado na história, primeiro você tem que tomar o poder e assegurar o poder, caso tome ou caso herde o poder. Então, como fazer isso? Ele quebra essa tradição clássica idealista com uma visão muito realista, muito nua e crua. Eu acho que pode ser considerado assim, e talvez se talvez ter um pouco de forçação de barra, talvez pode ser devido ao fato que ele precisava ser escutado, eu diria, né? Ele não era um cara, não nasceu famoso, não nasceu rico, e era um burocrata de segundo nível que tentava navegar entre a política local fragmentada da época na Itália, entre uma corte e outra, ganhar o ouvido, o salário também dos príncipes de turno. Então, talvez eu acho que pode ser devido a isso. Mas, assim, o grande legado da obra de Maquiavelli hoje, para todos nós, é que ele descreve a política por como é. Exatamente. Então, ele dá as sugestões sobre como tomar e manter o poder. E, tendencialmente, depurado, repito, das coisas antigas, olhando a essência da coisa, né? Hoje, por exemplo, não se herda exatamente o poder, não existem mais monarquias hereditárias na maioria dos países. Tá, mas assim, tirando estes detalhes dos fenômenos, a essência do poder, a dinâmica do poder, de como tomar e manter o poder, acho que essencialmente continua ainda a mesma e vai continuar a mesma. Então, finalizando um pouco aqui a nossa conversa, a gente está começando o podcast sempre falando, pedindo alguma dica bibliográfica para os nossos entrevistados, né? Mencionou em alguns momentos vários autores e mencionou também de passagem um pouco a escola elitista como uma abordagem interessante a respeito da política, né? Eu queria que tu falasse um pouco o que uma pessoa que não conhece essa abordagem possa ler a respeito dela, qual é a importância dela, né? As características dela, né? Enfim, como a pessoa pode conhecer um pouco da abordagem elitista, além de ler, obviamente, o teu livro. Claro, exato. Então, a escola elitista
é uma escola, eu gosto muito, acho é muito importante, uma das primeiras escolas de ciência política propriamente dita, que fala basicamente que a política foi e sempre será feita de cima para baixo, um fenômeno de cima para baixo, top-down, e não de baixo para cima, como nós gostaríamos que fosse, na verdade nem pensamos que seja. E sempre, onde sempre ganham exatamente as minorias organizadas. E isso não mudou com o advento da democracia. São autores que escrevem na virada do século, no começo de 1900, a época na qual as monarquias caíram, viraram monarquias constitucionais, chegou ao sufrágio universal, a democracia, etc. Então, neste entusiasmo desta época, da sociedade de massa, o rádio, etc. Tal, neste entusiasmo desta época da maioria das pessoas, que agora a coisa vai mudar, eles alertavam que, não, olha que na verdade tudo muda para que nada mude. Olha que na verdade, atrás deste manto de democraticidade, continua mandando as velhas elites de antes, as velhas oligarquias de antes, as velhas minorias organizadas de antes. Então, de novo, a ideia é a sociedade, não adianta, a sociedade tem uma estrutura hierárquica social e que é multifatorial, né? Cultural, econômica, etc. E esta estrutura, essa hierarquia social vai ser representada também política. Ou você acha que os caras que estão na pirâmide, no topo da pirâmide social, em política, vão abrir mão deste status, desta posição, deste poder e vão deixar realmente as massas mandar e decidir para eles? É óbvio que não. A política faz parte disso. Então, aquelas elites, talvez elites naturais, muitas vezes se fala, naturais no sentido de pense, por exemplo, ainda hoje, em parte, numa cidade do interior, qual é a elite natural? É o farmacêutico, o advogado, o contador, o cartório, os poucos, na época, alfabetizados, basicamente, né, naquela da cidade, os cartolas da sociedade, os livres profissionais, diferentemente dos agricultores, dos analfabetos, etc. Essa era a elite natural, que sempre dirigiu os países, os territórios, as comunidades políticas no mundo todo, sempre foi assim. Com a democracia, vem essa coisa da maioria, do voto, da maioria da democracia, etc. Mas, na verdade, permanece por trás ainda essa estrutura de poder e este mando, este direcionamento pelas elites, né? Então, inclusive, me parece que porque isso é muito bom. Muito bom, assim, essa teoria é muito boa ao explicar, porque muitas das frustrações que os brasileiros têm sobre a política derivam do fato que não entendem que é assim, que grosso modo é muito assim, ainda no mínimo, o que sempre será assim. Se você basicamente estudasse isso, você ficaria menos frustrado, porque você estuda isso ao observar a política, é isso mesmo. A frustração nasce do fato que o cara estuda uma teoria diferente, deveria ser de outra forma, depois noto que não é assim, aí fico bravo. Bom, então essa teoria é muito, muito importante, porque ainda explica muita coisa, em parte no mundo inteiro, e nos países mais pobres mais, tendencialmente, assim, simplificando, né? E um livro que eu não sei se são traduzidos esses livros, na verdade, em português, eu li italiano, mas assim, os autores dessa escola de pensamento são Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Michels, os principais autores. Então, o livro principal é Elementos de Ciência Política, de Gaetano Mosca. Não sei se tem em português, não tenho a menor ideia. Acho que sim, que deve ter uma edição antiga. Quando eu fiz graduação, eu me lembro que tinha na época, xerox de uma edição antiga em português. Ok. Muito obrigado, Adriano, por ter aceitado aqui fazer a entrevista. É sempre bom conversar contigo. Eu não sei se o Madaloso quer comentar alguma coisa, ou a gente pode finalizar. Não, acho que é isso. Acho que a gente pode finalizar. Foi realmente uma conversa muito, muito boa, né? E esses conceitos, né, de ciência política, eles são realmente essenciais para entender não só a política de modo geral, mas, né, a época que a gente vive também, né, que é a época eleitoral.
Sim, Obrigado, sem obrigado a dúvida. vocês pelo convite. Não, a gente te agradece aí por se dispor no domingo para conversar com a gente aqui sobre política, essa coisa tão chata, né? As pessoas deveriam gostar menos de política e não gostar mais de política, em certo sentido. Bom, então é isso. Encerramos aqui o nosso Ordem Natural Entrevista com o professor Adriano Janturco, colega de trabalho e também, né, um ponto muito importante, é o meu chefe lá no IBMEC. Então isso a gente tem que destacar, por isso que talvez, né, eu tenha sido bastante comedido aqui nas minhas perguntas com relação à política. Tenha concordado mais do que às vezes a gente concorda ou discorda, né, mas tudo bem. Então é isso, obrigado novamente, Adriano, e espero que os nossos ouvintes tenham gostado, como a gente gostou de conversar, e até uma próxima. Obrigado a vocês, obrigado, até mais.